bem-vindos a mais um Arlindo Talk Show. Hoje falaremos de um assunto um tanto polêmico, que são as usinas nucleares. Mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. Como patrocinadores, usinas do Tio Zé. E também, como não poderia faltar, o urânio da vida. Urânios por uma vida inteira, ou até quanto durar. Para o assunto do episódio de hoje, chamaremos o nosso especialista, Dr. José. Bom, entre... Boa noite. Boa noite. Então, Dr. José, diga-nos um pouco sobre a história dessa energia nuclear. Olha, tudo começou com a descoberta da radioatividade. Isso ocorreu em 1896. E desde então, muitos cientistas trabalharam duro para tentar descobrir outras utilidades para essa descoberta. E uma delas foi para a produção de energia. No caso, em 1934 houve a primeira fissão nuclear com urânio. E o que faz a energia numa usina nuclear é essa fissão do urânio? Exatamente. A fissão do urânio é um processo em que nêutrons espalhados dentro de uma câmara se esbarrem com essas partículas de urânio. Essas partículas de urânio vão estraçalhar, de certa forma, liberando calor, energia, átomos menores, partículas menores, e mais nêutrons. Esses nêutrons que são liberados vão acabar entrando em conflito com outras partículas de urânio, gerando assim um efeito em cadeia. Entendi. E quais fatores favorecem para que essa seja a energia usada e não uma alternativa? Olha, uma das maiores vantagens seria o nível de poluição direta que esse tipo de produção emite. Não é uma coisa, digamos, considerável. Tá, e as condições climáticas ajudam ou desfavorecem o funcionamento dessas usinas? Na verdade, isso daí não influencia diretamente, assim. Isso também é uma vantagem. Sim, que não é o caso da eólica. Isso. Depende bastante do tempo. Tudo bem. E no Brasil, essas usinas são usadas? No Brasil, a gente tem a Angra 1, que foi desativada, a Angra 2, que não está funcionando. Atualmente, a energia nuclear só corresponde a aproximadamente 3% da energia total usada no país. Mas até 30% existe um projeto da Angra 3, que pretende aumentar esse consumo para quase 5%. No prazo de quanto tempo? Até 2015, esse projeto. Muito bem. Obrigado, Dr. José. Até a próxima. Agora nós vamos às ruas com o nosso entrevistador, e ele vai conferir as frentes de protestantes que estão lá na usina. Boa noite, sou o entrevistador número 4, estou aqui onde será construída a usina nuclear de Popel. E no meio desse protesto, dessa agitação toda, eu vou tentar descobrir a opinião dos grupos, porque é a gente quem apoia, a gente que não apoia. Me acompanhe, vamos ver se conseguimos passar. Com licença, senhores. Sou da TV Arlindo. Gostaria de dar uma palavra com vocês. Qual o seu nome? Meu nome é Nagasaki. E o seu? Hiroshima. Você é a favor disso? Eu sou a favor, claro. Sou muito contra. Por que você é a favor? Porque é uma fonte de energia barata e que tem muita matéria-prima no Brasil e no mundo. Não é muito barata não. Para construir uma usina nuclear é muito caro, muito mais caro que qualquer outra fonte de energia. E a matéria-prima, ela não é abundante muito assim não, porque ela vai acabar, ela não é renovável. Então todo investimento feito vai acabar depois de uns 100 anos mais ou menos. Mas você considera que alagar áreas enormes e em vez de pegar 4 quarteirões, por exemplo, é muito melhor do que ter 100 anos? Porém, esses 4 quarteirões vão ser inutilizados durante todo o tempo. Porque depois que você fechar uma usina nuclear, você vai ter que isolar essa área por causa da radioatividade. Mas da água? Não temos palafitas do tamanho de prédios para usar o tamanho da água. Não, você tem que isolar isso por causa do terreno, porque contamina o terreno. Mas e quanto ao transporte, que é muito mais fácil e seguro? O transporte é seguro, porém a manutenção não é. Você precisa de funcionários muito bem qualificados e isso inclui um gasto muito maior.
Mas e o lixo? O lixo é compacto e apenas precisa de um descarte apropriado. E se acontecer algum desastre com o lixo, você vai poluir toda uma área? Bom, vemos que as opiniões de fato são muito contraditórias, há vários pontos negativos e positivos em se construir uma usina. Os protestos continuarão sem parar, provavelmente, até que o governo tome uma medida contra isso. De volta aos estúdios. Bom, parece que conseguimos trazer os líderes dos protestos para cá para eles darem uma palavrinha no programa. E, por favor, senhor Agostinho, pode chegar com o Dr. José? Dr. José, por favor. Estão aqui Hiroshima, Nagasaki, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem com a família? Ali nada vai bem, né? A gente faz de bom. E o Guilherme? Tá ótimo. Conheceu o menino? Tudo bem. Eles deram uma palavrinha sobre seus pontos de vista, assim, no geral, sobre a usina nuclear. Vamos começar por... Bom, Nagasaki. Vai. Tudo bom? Eu queria primeiro dizer boa noite pro pessoal aí de casa. Boa noite também. Bom, houve apenas um mal-entendido e correu tudo bem. Bom, comece, Hiroshima. Vamos começar por ele agora? Tudo bem, Nagasaki? Continue, Nagasaki. Como eu estava dizendo, eu queria dizer uma boa noite pro pessoal de casa, que eu sei que tem bastante trabalhadores em casas e não pessoas que ficam dependendo do trabalho alheio. E dizer que todo esse envolvimento com a usina nuclear é muito boa para todas as cidades e para todo o país, para falar a verdade. Tanto que os trabalhadores estão em suas casas e só trabalhadores muito bem favor, qualificados espero trabalham na usina. Educação, primeiro lugar, por favor. Educação, aqui não é igual educação. a aldeia que você vive. Aldeia. Por favor, vamos voltar ao assunto da conversa. como eu estava dizendo antes do índio interromper, a usina nuclear para o país vai ser muito boa, já que em diversos lugares do mundo ela já é aplicada. Eu sou industrial e indústrias gastam muita energia em diversos processos. Grandes países que têm uma economia muito boa possuem usinas nucleares. E qualquer um, até uma criança de 8 anos, pode ver que isso não é atraso nenhum para o nosso país, no caso o Brasil. Um país que tem grandes fontes hidrelétricas e está aproveitando de outro recurso desnecessariamente. É engraçado como no nosso estado de São Paulo nós estamos passando por falta de água e estamos inundando diversas áreas, sendo que a usina nuclear a gente não precisa de nenhum recurso climático necessário, apenas água para resfriar. Então você vai precisar construir uma usina e depois desativá-la quando voltar a chuva. Não necessariamente. Não? Não, já que ela não depende disso. Vai gerar energia a mais. Sim. Claro que não, isso não pode. Bom, esses pontos vocês já discutiram e alguma coisa a falar que não seja uma discussão? Não sei. Peraí, alguma coisa pra falar? Seu programa tá show, né? Trocou de cenário. Poxa, não, sim. Legal você ter reparado. Legal, mudou bastante. Sim. Antigamente era aquele azul forte, trocou por amarelo básico, né? Sim, foi patrocinado pelo Tio Zé. Tio Zé? Isso, por favor. Sim, vamos voltar. Explica-nos um pouco sobre o que realmente faz sair a energia da usina. Eu acredito que eu, como industrial, eu utilizo grande parte dessa energia. Mas temos aqui um especialista que pode dizer muito melhor sobre isso, inclusive como funciona um reator nuclear. Então, Marcelo. Índio sabe cumprimentar, que bacana. Com certeza, por favor. José, prossiga. Então, no processo de fissão nuclear, a liberação do calor. Esse calor, de certa forma, tem que ser convertido para energia. O calor faz a água, aquece a água, e essa água movimenta as bobinas, que acabam por gerar energia. E gerar problemas no ecossistema aquático também. Pelo aquecimento das águas. Mas para isso, nós temos desde 2004 um projeto
de um pesquisador chamado James Lovelock, que contribui há muito tempo já e possui diversos livros em relação a isso. E é engraçado você falar sobre as diversidades climáticas, já que as usinas hidrelétricas inundando algumas áreas inadequadamente geram gases estufas de árvores que são submersas. Isso contribui para o aquecimento global, diferente das usinas nucleares. Que matam pessoas. Como eu dizia, ele não afeta com gases. E isso é muito bom para nós, e até porque nós ainda não conhecemos tão bem o efeito estufa, já que em 2000 nós tínhamos uma previsão de o planeta está muito mais quente, e nós podemos ver que ele deu uma certa constância nesse efeito. Bom, Certíssimo, seu ponto. tudo bem. Bom, vamos acabar aqui o programa. E muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Nagasaki. Obrigado, Hiroshima. Muito obrigado, Dr. José. E... antes, uma pergunta que não quer calar. O que você tem a dizer sobre Chernobyl? Eu avisei.